Eu quero convidar o Dr. Luiz Carlos Bandeira. Ele é médico, ortopedista, bacharel em Direito, especialista em Direito Médico pelo SEMBRAP, em convênio com a FUNORTE, para que seja o responsável pelos trabalhos desta manhã. É ele que irá coordenar os trabalhos da mesa. Seja muito bem-vindo. Os que se interessarem em conhecer um pouco mais da pós-graduação em Direito Médico, que tem início provável nesse final de semana, vocês podem procurar posteriormente, porque agora o pessoal está fazendo inscrições, posteriormente o pessoal da mesa lá fora, pegar algum panfleto para você ver o hall de disciplinas de professores, talvez você se interesse pelo assunto e nós teríamos um imenso prazer em fazer uma parceria contigo, tá bom? Sejam bem-vindos e que seja um dia de muito aprendizado para todos nós. Muito obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. É com imensa satisfação que vou abrir o nosso encontro e quero ter a honra de anunciar uma palestra a respeito de direito médico, um novo desafio para os advogados. Quero convidar uma pessoa fantástica. Ela é bioquímica, advogada, especialista em direito médico, mestre, doutora em direito das relações sociais. Ela tem uma tese defendida no tema de responsabilidade médica. É professora universitária, palestrante, parecerista, autora de vários livros, entre eles Erro Médico, à luz da jurisprudência comentada, e minha dileta professora. É com imensa honra que eu quero convidar a professora Hildegard Taguezel Giostri. Por favor, doutora. Prezados convidados, prezados presentes, embora o tema seja bastante extenso e interessante, a gente vai limitar o tempo para evitar que que a gente perca tempo nas próximas palestras. Tá? Muito obrigado. Doutora, muito obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente e eu gostaria de comunicar que eu sou a pessoa que vai substituir o palestrante que não podia estar aqui. Então, tem uma palestra preparada para as 10 horas. Aqui, neste momento, vai ser tão somente uma conversa com base na experiência. Se o tema da palestra são as oportunidades para o advogado na área do direito médico na atualidade, eu acho que eu posso fazer isso de maneira improvisada, porque há 15 anos só trabalho na área do direito médico, só faço isso e conheço todas as agruras, as vitórias, as amarguras, os embates, as boas coisas que essa especialidade nos traz. A demanda é muito grande para o advogado hoje exercer essa área. Por quê? Porque os processos se volumam a cada dia. Aquilo que se chama de médico, que na verdade deveríamos chamar responsabilidade médica, porque falar em erro já é um pré-julgamento, observe-se que a cada dia se avoluma mais. Temos também a parte odontológica, os processos contra odontólogos exatamente também crescem a cada dia. E agora também fala-se em erro de veterinário, porque um determinado cavalo que valia muito morreu e não deveria ter morrido, né? Então, são funções que, por serem idênticas na área de saúde, né, acabam fazendo com que a especialidade do direito médico cada vez tenha mais ênfase e demande bons profissionais. E este é o ponto-chave, o ponto fulcral, o ponto crítico, o calcanhar de Aquiles. Bons profissionais. Não há nada mais gratificante do que se fazer uma contestação. O senhor pode imaginar que eu só defendo os profissionais. Eu não trabalho para os pacientes, eu trabalho para os profissionais. Então, não há nada mais gratificante do que se fazer uma contestação
em cima de uma boa petição inicial, que foi bem escrita, foi bem embasada, foi bem fundamentada e que tem condições de se ter um processo em andamento, que não é uma mera aventura judicial. Lamentavelmente, 70% dos casos que a gente pega para defender trata-se de aventura judicial. E por que se dá isso? Porque na área do direito médico é muito comum que o paciente peça justiça gratuita e o juiz dá. E eu fiquei muito satisfeita de saber, na última aula que eu estive aqui, dando na matéria de direito médico também, da qual tenho a honra de ser professora do SEMBRAP, que em Goiás a coisa não é bem assim, que os juízes estão fazendo uma triagem. Mas no Paraná não, lá parece que os juízes têm complexo de Papai Noel. Pode pedir justiça gratuita. Nós, inclusive, muitas vezes entramos, né, mas pedimos que não, mostramos, o juiz não, deixa como está, que está bom. Quer dizer, eles são muito bonzinhos, realmente. O paciente lá é visto como um coitadinho sempre, e não é assim, a verdade não é bem essa. Então, uma coisa negativa do direito médico é que, por exemplo, nós temos uma média de 450 processos no Brasil todo, desde Rondônia a Santa Catarina. Só no Rio Grande do Sul ainda que não tivemos o privilégio de ter, porque lá tem advogados que cuidam muito disso. O Rio Grande do Sul é pioneiro em julgados assim sensacionais, sensacionais. Os senhores imaginam que desses 450 casos, eu tenho 3 que têm sucumbência. Então, vamos começar a falar do lado negativo, para a gente depois só falar de coisas boas, né? O lado negativo do direito médico, infelizmente vocês moram em Goiânia, não moram no Paraná, é esse problema da assistência judiciária gratuita. Existe uma lei agora em andamento para que seja modificada. Nós mesmos, do nosso escritório, entramos com um pedido de uma análise desta lei, que é de 1950, nós estamos em 2010, né? Quer dizer, alguma coisa é capaz de estar ultrapassada, só que alguns ainda não, parece que não perceberam. Aliás, esse tipo de coisa parece que no Brasil demora um pouco para ser percebido, que uma lei já está ultrapassada. Bom, então este é o grande problema, o problema da justiça gratuita. Mas acontece que os advogados que pegam muitas causas pelos pacientes, eles o fazem sem ter a menor noção de biologia, de anatomia e, o que é pior, de fisiologia. O que é fisiologia? É a maneira como os nossos órgãos funcionam, como esse sistema maravilhoso do corpo humano funciona, como o processo de cicatrização, que é um fenômeno bioquímico da mais alta, é uma coisa maravilhosa, é uma obra de arte, o mecanismo da cicatrização. O advogado não tem o menor conhecimento. Então, as pessoas vão me perguntar, mas eu estudei direito, não estudei biologia, fisiologia, bioquímica, medicina. Não. Mas hoje nós temos a obrigação de conhecer tudo. O bom profissional é aquele que conhece um pouco de cada coisa. Sem contar que hoje todos nós temos a famosa ajuda do Dr. Google, né? É só teclar lá na sua internet o Google e tem as respostas elementares, mas essenciais daquilo que precisamos saber de uma área que não é nossa. O que nós não podemos e não devemos, e que fica extremamente incorreto, desleal e antiético, deselegante para a nossa área, é a gente se meter e escrever coisa que não existe, né? Por desconhecimento. Ninguém é obrigado a entender de medicina para fazer direito médico, mas que tenha um mínimo de conhecimento. Lembre dos seus ensinamentos lá do tempo de vestibular. Todos nós somos obrigados a estudar as matérias básicas para vestibular. Química, física, né? Botânica e biologia, microbiologia, aquela coisa toda. Então, não custa dar uma lida, até porque a matéria é absolutamente fascinante. Vivemos na época da interdisciplinariedade, então precisamos aproveitar isso. A coisa mais chata é um profissional que só sabe falar da sua área. Então, só se fala daquilo sempre e nunca nada de outro assunto. Aí, quando ele encontra profissionais de outra área, o que acontece? Ele fica mudo, né? Então, vamos ser seres interdisciplinares, bem formados e bem informados, acima de tudo. Condição fundamental para quem vai fazer direito médico, que procure se informar, porque senão vai entrar numa canoa furada.
é uma ação natimorta. Um dos casos mais grotescos que eu tenho na minha vida, que até menciono no meu livro, é um advogado que pegou a causa de uma paciente, ela não devia se expressar muito bem, e ele devia entender menos ainda o que ela falava, porque a ação se baseou em 4 cirurgias cardíacas, né? Sendo que o médico que foi acionado, ele era clínico, ele não cooperou. Quer dizer, olha o absurdo de uma ação dessa. E o mais absurdo ainda é que o juiz deu sequência a essa ação. Quer dizer, a gente teve que ir até o final, até a perícia, para o perito dizer que não, que aquela criatura nunca havia sido operada. Mas, enquanto isso, um médico, né, teve a sua estabilidade emocional comprometida, ele foi acabar no psiquiatra, teve síndrome do pânico, teve problemas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, por causa de uma alegação totalmente injusta, infundada, inverídica, que lhe causou noites de sono, de sabores, despesas, até que fosse provado que ele era um clínico que nunca operou. Então, isso é um absurdo tão grande que parece que a gente está contando algo inexistente. Está num dos meus livros, nota de rodapé, com o nome da ação de tudo, e quem quiser, a gente tem a ação inteira lá para acompanhar. Um absurdo. Bom, então, o que eu recomendo quando eu tenho no livro que foi o fruto da minha dissertação de mestrado, quando eu falo advertência aos senhores médicos, eu depois tenho um outro subcapítulo, advertência aos senhores advogados. E é isso que eu queria fazer aqui hoje. Quando pegarem uma causa contra médico, primeiro, vejam se aquilo que está sendo alegado ali tem fundamento. Eu acabei de lhes contar o absurdo que foi alguém ter sido acusado de ter feito 4 cirurgias cardíacas. Isso, e tem mais um pequeno detalhe, a paciente estava viva e muito bem, né, depois de passar, teoricamente, por 4 cirurgias cardíacas, e isso ocorrido no hospital de Arrabalde, que mal podia fazer uma cesariana. Quer dizer, esse é o teatro do absurdo, né? O teatro do absurdo. Então, cautela quando pegarem uma causa médica. Tá? Não sei nada de medicina. Ah, tá bom, o que eu faço? Ah, mas eu tenho um amigo que é médico. Vão, conversem com o seu amigo médico em segredo profissional, falar essa matéria que eu vou conversar, é sigilo profissional. Eu estou com um caso assim, assim, assim. O que você acha? O médico vai dizer, não, mas isso não podia ter acontecido, realmente está errado, alguma coisa deve ter acontecido errado. Eu acho que isso tem fundamento, tá? Tem cabimento, eu acho que você pode montar a sua ação, sim. Ou outro, não, isso aí é um completo absurdo, não tem condição, a ação é perdida, não vai dar. Então, se não entende de medicina, pelo menos converse com alguém que entende. Mas simplesmente pelo ímpeto de pegar uma nova causa, de ter um cliente, não vão inventar coisas que não existem, porque em um determinado momento de um processo médico, nós vamos ter uma perícia. E essa perícia vai ser feita por um médico. Do outro lado, cada parte vai ter o seu assistente técnico, que também são médicos. Então, aquele caso vai acabar sendo analisado por 3 médicos. Então, uma boa coisa é se munir de boas informações e tentar fazer um embasamento científico óbvio, lógico e possível de que realmente ocorreu um erro médico.